respeito da hierarquia das leis dentro do nosso ordenamento jurídico ambiental. Então vamos entender um pouquinho essa questão da hierarquia. Nós vamos representar aqui nessa pirâmide que dá perfeitamente para a gente falar da questão hierárquica nessa representação de uma pirâmide. Então vamos pensar aqui, ó, no nosso topo da pirâmide, em termos de hierarquia de leis, nós temos a Constituição Federal de 88, que é a nossa Carta Magna, né? Que é a lei das leis, é a lei que está acima de todas as outras legislações. Então, sempre as legislações que virão abaixo da Constituição Federal precisam respeitar a Constituição Federal, para não serem, então, leis inconstitucionais, tá? Então, no topo da nossa pirâmide de hierarquia de leis, nós temos a Constituição Federal de 88, nós temos um capítulo específico para tratar da questão ambiental, temos o artigo 225 que trata de toda a questão ambiental, ok? Então, no topo da nossa pirâmide nós teríamos a Constituição Federal. Logo abaixo, nós teríamos as leis federais, ok? As leis de âmbito federal, e elas legislam para todo um país, legal? Então, logo abaixo da Constituição Federal, respeitando a Constituição Federal, nós teríamos aí as leis federais. E os decretos federais, regulamentadores, então tudo que a gente tem no âmbito federal viria logo abaixo da Constituição Federal, ok? Depois das leis federais, nós teríamos aqui as leis estaduais, que precisam também estar de acordo com a Constituição Federal e não podem ferir as leis federais também, legal? E aqui na base, né, vamos fazer mais um, na base tem mais uma coisa para a gente conversar. Mais abaixo nós temos as leis municipais, que também precisam estar respeitando essa hierarquia, sempre respeitando a Constituição Federal, leis federais e leis estaduais. Então, para a gente entender, né, e aqui na base viriam as resoluções, viriam algumas resoluções internas, instruções normativas de órgãos específicos. Então, nós teríamos, claro que também tem alguma hierarquia, mas aqui nós não vamos tratar dessas hierarquias, ok? Nós vamos tratar aqui mais especificamente das leis federais, estaduais e municipais. Então, se a gente der um exemplo aqui de uma legislação que possa ferir a outra, ok? Em termos ambientais. Quando nós falamos em meio ambiente, como nós já vimos até nos princípios tratados nas aulas anteriores, nós falamos que o meio ambiente, ele vem em primeiro lugar, é um bem fundamental, ok? É o direito à vida, então ele precisa ser protegido, é o bem público, né, que a gente comentou, porque é uma coletividade que está envolvida, então nunca o particular pode sobrepor ao público, enfim, para que isso não aconteça, jamais pode ter uma legislação, por exemplo, municipal, que venha a ferir a lei federal em termos de proteção ambiental. Vamos usar um exemplo então bem prático. Vamos pensar em áreas de preservação permanente. Vamos pensar em APP, tá? Vamos supor que uma lei federal venha e diga que o mínimo, tá? A regra geral, de APP seria de 30 metros ao longo do curso d'água, 30 metros de cada lado, que a gente até vai ver nas próximas aulas quando a gente for falar de Código Florestal. Mas vamos supor então que a lei federal traz que o mínimo de proteção de áreas de preservação permanente seria de 30 metros. Poderia vir uma legislação, por exemplo, estadual e dizer assim, ó, bom, APP aqui no estado, por exemplo, no estado de São Paulo, APP, o mínimo em regra seria de 20 metros. Poderia? Na verdade não, tá? Não poderia existir porque está ferindo uma lei maior e que protege o ambiente mais do que essa lei estadual. Então, 30 metros de APP vai se sobrepor aos 20 metros de APP. Então, essa lei ela não tem validade, porque quando nós falamos em meio ambiente, existe o princípio pró-ambiente, né? Indúbio pró-ambiente, em favor do ambiente. Então, jamais pode vir uma outra legislação que fale que essa proteção precisa ser diminuída. E se fosse o contrário? Se a lei federal fala em 30 metros e a nossa lei aqui estadual falasse em 50 metros de proteção de APP ao longo do curso d'água, poderia uma lei estadual que vai, na verdade, está contrariando uma lei federal? Isso poderia? Poderia. Por quê?
beneficia mais o ambiente. Então, a lei estadual beneficia mais o ambiente, o meio ambiente, do que a lei federal. E se acontecer no municipal, também poderia? Também poderia, ok? Se o municipal falasse de uma proteção mais restritiva para o ambiente, a lei municipal prevalece em relação à legislação federal, ok? Então, para ficar bem claro, quando a lei beneficia o ambiente, mesmo que ela esteja abaixo da lei federal, ela é a que é a válida, porque o ambiente precisa estar mais protegido, é a lei mais restritiva. Mas se for ao contrário, nós temos que seguir, sempre seguir a lei mais restritiva, ou seja, a lei que beneficie mais o meio ambiente. Legal, pessoal? É uma dica aí para vocês não esquecerem dessa questão da hierarquia de leis, ok? Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau!